Deum laudamus, et Dominum confitemur, Ceterum Patre, nobis terra veratum, Filiones Angeli, tibi celi et universi potestates, tibi cherubim et seraphim, incessamini voce proclamant, Sanctus, Sanctus, Sanctus. Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, Deus eterno e bendito. No Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse minha igreja no singular, não disse minhas igrejas no plural. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus, é a Igreja de Deus. Ela foi fundada no ano 30 em Jerusalém. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. O católico que conhece a Igreja e a abandona para seguir as seitas não se salvará. Jesus Cristo é católico, Nossa Senhora é católica, os apóstolos são católicos, até Judas Iscariotes, aquele covarde, falso e traidor, foi católico, mas não perseverou. Jesus chamou Judas de filho da perdição, João 17:12, e de diabo, João 6:70. São João Evangelista diz que Judas era ladrão, João 12:6. Estimado católico, devemos amar e defender a nossa igreja contra as línguas caluniadoras e maldizentes. O católico que não defende a igreja é um Judas traidor, é um filho ingrato. Devemos amar a verdade ensinada pela Igreja Católica. Jesus diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no mesmo Evangelho 8:44, Jesus diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Quem quiser possuir paz no coração, deve buscar a verdade com sinceridade. A mentira escraviza as pessoas, porque a mentira é do demônio. Quem caminha na mentira, caminha nas trevas, caminha na escuridão. Estimado católico, vamos refletir sobre pessoa, falando da Santíssima Trindade. O que é pessoa? O Padre Jesus Bujanda ensina: pessoa é o ser inteligente, completo na própria natureza e distinto de todos os outros da mesma natureza. Repito a definição dada pelo Padre Jesus Bujanda sobre o que é pessoa. Diz o Padre: pessoa é o ser inteligente, completo na própria natureza e distinto de todos os outros da mesma natureza. Cada um de nós é uma pessoa e cada anjo é uma pessoa. Não são pessoa nem o animal, nem a árvore, nem a pedra.
porque são, sem dúvida, seres, mas não inteligentes. Cada um de nós é uma pessoa distinta de qualquer outra. Leituras de Doutrina Cristã, Secretariado Nacional da Fé, explica: para que um ser seja uma pessoa, é preciso ter inteligência. Cada um de nós é uma pessoa. Não são pessoas um boi ou uma pedra. Entre as criaturas, onde há várias pessoas, há desigualdade. Uma é grande, outra é pequena, uma é fraca, outra é forte, uma é mais velha, outra mais moça. Ensina Leituras de Doutrina Cristã, Secretariado Nacional da Fé. Prezados católicos, cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade é uma verdadeira pessoa. Repito, cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade é uma verdadeira pessoa, porque cada uma delas é completa, perfeita em si mesma e plenamente distinta das outras duas. O símbolo atanasiano explica: uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo, ensina o símbolo atanasiano. Em Deus, uma pessoa não é outra. Repito, em Deus, uma pessoa não é outra. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é nem o Pai, nem o Filho, conquanto todas três não sejam três deuses, mas um só Deus, como explica Frank Joseph Schied. Nenhuma das três pessoas é outra, cada uma é totalmente ela mesma. Há três pessoas numa única natureza divina: Pai, Filho e Espírito Santo. O Quarto Concílio de Latrão, capítulo 1, ensina: cremos firmemente e simplesmente confessamos que há um só Deus, verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas na verdade, mas uma só essência, substância ou natureza, ensina o Quarto Concílio de Latrão, capítulo 1. Estimado católico, as três pessoas não repartem entre si a natureza divina, que por ser essencialmente simples, não pode ser dividida, só pode ser possuída na sua totalidade. As três pessoas são distintas, mas não estão separadas. Repito, as três pessoas da Santíssima Trindade são distintas, mas não estão separadas. As três pessoas são distintas porque cada uma delas é ela própria, mas não podem separar-se porque cada uma é o que é por possuir a mesma natureza. Separada dessa única natureza, nenhuma das três pessoas poderia existir. Não é lícito supor nas três pessoas qualquer diferença ou desigualdade. O Catecismo Romano ensina: só devemos considerá-las distintas em suas respectivas propriedades. O Pai não é gerado, o Filho é gerado pelo Pai,
o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, ensina o Catecismo Romano. Caríssimos católicos, a primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Filho. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. Não é certo dizer que o Filho é a primeira pessoa, o Espírito Santo é a segunda pessoa e o Pai é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não é certo dizer isso. Cada uma das três divinas pessoas tem nome que lhe é próprio. O teólogo Giuseppe Berardi ensina: quando dizemos Pai, entende-se a primeira pessoa, Filho, a segunda pessoa, o Espírito Santo, a terceira pessoa, ensina o teólogo Giuseppe Berardi. Por que é que Deus Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque ele, o Pai, não procede de outra pessoa e dele procedem as outras duas, isto é, o Filho e o Espírito Santo. Porque é que o Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque ele, o Filho, é gerado pelo Pai e é juntamente com o Pai princípio do Espírito Santo. Porque é que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque procede do Pai e do Filho. O teólogo Giuseppe Berardi ensina: o Filho é o Verbo, isto é, o pensamento, a palavra do Pai. O Pai perfeito dá vida real ao seu pensamento, à sua palavra, que é o Filho. O Pai e o Filho, amando-se, dão vida à terceira pessoa, o Espírito Santo, que é amor subsistente, real, do Pai e do Filho, ensina o teólogo Giuseppe Berardi. Então, prezado católico, conhecemos um pouco sobre pessoa. O católico deve obedecer com alegria e fidelidade à doutrina católica. Deve estudar a doutrina católica. São Pio X ensina que o católico que não estuda a doutrina católica por preguiça, desprezo, comodismo, comete pecado mortal. Catecismo Maior número 5. E o segundo catecismo da doutrina cristã, na lição preliminar 15, diz que o católico que não estuda a doutrina católica por negligência e preguiça comete pecado mortal. O católico deve ler a Bíblia todos os dias, além de estudar os catecismos da Igreja Católica, que são muitos. O católico deve ler a palavra de Deus todos os dias, deixando essas novelas podres, vômito do capeta de lado, e ler todos os dias a palavra de Deus, fazer uma leitura meditativa, ler também as biografias e os escritos dos santos e os documentos pontifícios. O católico que não conhece a doutrina católica fica mudo, fica parado e mudo, diante das críticas dos inimigos da Igreja Católica. Não sabe responder, não sabe defender a Igreja Católica. Essa falta de conhecimento fortalece os inimigos da Igreja.
O Papa Leão XIII escreve: nada tanto encoraja a audácia dos maus como a covardia dos bons. Carta encíclica Sapientiae Christianae, número 18. Deum laudamus, et Dominum confitemur, Ceterum Padre, omnis terra veneratur, Tiriones angeli, tibi celi et universi potestates, tibi cherubim et seraphim, incessamini voce proclamat,